Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde, além da saúde, saúde mental, bem-estar, estética. Apresentado por mim, Marco Vandame, e ele, a fera do transplante capilar do país, doutor Joel Lacerda. Olha só, não deixe de dar o like aí no vídeo, não deixe de clicar o curtir, se inscreva, porque você vai ajudar muito a gente. E como é que é o esquema do Triple? Triple C. Como é que é? Curtiu, comentou, compartilhou. A gente precisa que esse engajamento é interessante, não só do ponto de vista de melhorar o nosso trabalho, de reconhecer, como também de a gente poder trazer mais convidados. Eu sempre falo o seguinte, aqui, meu amigo, só vem brabo. Só gente que desequilibra, total. Só o melhor. É que a gente passa me surpreendendo. Hoje eu estou surpreso. O quê? Tamanha competência, tamanha autoridade no assunto. Vamos apresentar a doutora Carla Dionello hoje aqui no programa, reumatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia do Rio de Janeiro. Regional Rio de Janeiro. É um assunto, e assim, é um assunto vasto, né? A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, que falou em reumatologia, pensava antigamente era doença de velho. Coisa de velho. É. Hoje em dia isso já foi. Até porque, pelo modo operandi da molecada, de computador, de clique, de celular aqui o tempo todo, que os dedos não param, isso afetou e está afetando uma juventude, uma galera cada vez mais nova de uma maneira absurda. Tô certo, doutora? Certíssimo. Na verdade, eu também comentei com você que dentre os casos de doenças reumáticas, para a gente, que é da comunidade médica, a gente já sabia que não era doença só de idosos. Mas antes de qualquer coisa a gente entrar efetivamente, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar falando em nome da Sociedade do Rio aqui, também pessoalmente, né, por ser reumatologista e tudo mais, também trabalho com redes sociais. Mas o que eu acho importante a gente frisar é que essas questões operacionais, né, celular, computador, postura, né, as pessoas ficam muitas horas naquela mesma posição. Muitas vezes o uso inadequado, computador deitado, celular deitado, as lesões que acabam acontecendo tendíneas, algumas por esforço repetitivo, enfim, tem muita coisa acontecendo. Mas as doenças autoimunes com o nosso estilo de vida hoje também aumentou muito, né? Alimentação ruim, estresse muito aumentado. Então tem muitas outras coisas aí acontecendo, sem dúvida. E está afetando... especificamente, que ponto assim da reumatologia assim, o estilo de vida? O estilo de vida. Tudo, né? Começa pela obesidade da população, né? Então, assim, a gente sabe que a obesidade é um mecanismo pró-inflamatório, né? O tecido adiposo, né? O tecido gorduroso, ele é um tecido que produz inflamação. Então, as pessoas não pensam nisso, né? Existe um grande apelo estético relacionado à questão de peso, mas realmente o sobrepeso, ele inflama o corpo como um todo. E as doenças reumáticas são relacionadas a isso. Tanto em relação com aparecimento de doenças reumáticas, quanto pior resposta aos tratamentos e outras consequências. Uma outra coisa importante também é que hoje a gente... Por que tem também um aumento? Porque, na verdade, hoje a população tem uma sobrevida maior, mais acesso a meios de saúde. Então, a gente hoje faz mais diagnóstico, né? As doenças reumáticas hoje, elas realmente estão no dia a dia das famílias. As famílias falam sobre isso. Então, aumentou muito também porque tem sido feito mais diagnóstico. E uma outra questão também é porque com as tecnologias de exames e de tudo mais, o que antigamente era uma coisa desconhecida, não se sabia, fulano morreu com 30 anos de uma doença que nunca teve o diagnóstico. Hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Então, e a tecnologia nos trouxe também grandes benefícios em termos de tratamento. Hoje a gente consegue tratar de uma forma adequada as doenças. As doenças reumáticas hoje, mesmo as mais graves, elas acabam sendo uma doença crônica, que nem ter pressão alta, diabetes. Tem que se cuidar, mas é bem possível de ter uma longevidade. Agora você tocou rapidinho, doutor Joel Lacerda, que ela falou você falou em relação à postura, né, doutor? Uhum. Eu tenho dificuldade com postura, eu mesmo fico o tempo todo aqui assim, e vou, e chego pra frente. É muito difícil. Eu acho um desafio, assim, impressionante. Tem, por exemplo, aqui.
Qual a postura que eu tenho que usar? Eu tô certo? A dela. Então, vamos lá. Só copiar ali, ó. Cola ali, Não, cola ali. Aqui, não, tô ó. vendo. Ela tá aqui, ó. Espinha ereta. Cola ali, ó. É isso. Então, é por aí. Mas tem até eu vou até usar um pés termo também, assim. né? É isso. O ideal é o 90-90, né? 90 graus da sentado, 90 Quadril do e joelho, quadril, joelho e os braços 90 graus também. Então, Eu você tô se tentando mantendo entender. 90 graus. Perfeito. Você tem uma postura ótima. Aparecer porque tem um especialista aqui, ó. E Eu tem tenho uma. dificuldade. Só que tem uma dica que eu dou, principalmente para quem tem dor lombar. Isso vai bombar, que eu vou falar aqui agora. Legal. Quando você for sentar, joga o bumbum para trás, bem para trás. O bumbum vai ser a última coisa que você vai sentar. Então, quando você joga o bumbum para trás na hora de sentar, você vai sentar primeiro o posterior da coxa, aí vai subindo e por último o bumbum. Porque se você sentar direto no bumbum, naturalmente você vai ficar com uma postura inadequada. Então, se você sentar ele por último, você vai conseguir ficar com uma curvatura legal da lombar e vai, consequentemente, aguentar mais tempo naquela posição e vai ter menos dor. Melhorei aqui na minha O postura. Felipe que gosta, olha só. Felipe, Sem Vandame, a nenhum partir tipo de de hoje vai conotação. sentar jogando o bumbum pra trás. Eu tô fazendo isso aqui. Não, falando sério. Galera, cara. pra todo mundo serve isso, tá? Sentou, jogando. joga o bumbum pra trás. É, mas... Pronto. Não, porque faz uma diferença... Sentar na coxa, não nas nádegas. Porque faz... Questão quando- técnica. Não, quando você tem postura, isso faz uma diferença brutal ali na frente. Faz muita É coisa. impressionante Vídeos isso. orientais, né? É Se verdade. a gente pensar nos orientais, né? As pessoas têm uma flexibilidade imensa, até idades mais velhos, porque eles cuidam a postura, é uma coisa cultural desde sempre. Sim. Eu tenho mania de tentar deixar uma coisa bem popular, né? Doenças reumatológicas estão associadas com depressão, ansiedade, coisa Estão. desse tipo. Então, assim, existem associações que não são causais, tá? Então, assim, eu não posso dizer que uma doença foi causada por um quadro de depressão, por exemplo, mas existe uma associação definitiva entre desenvolvimento ao longo da sua doença, né? Então, deixa eu me explicar melhor. Você é um paciente que tem uma questão de transtorno de humor, depressão, quadro de ansiedade generalizada, etc. Você, tendo um diagnóstico de uma doença reumática, você vai ter um desenvolvimento mais difícil em relação àquela doença, tá? Isso é comprovado. Em diversas doenças, as pessoas conhecem muito a fibromialgia Sim. e outras dores crônicas, mas não só a fibromialgia. Existem doenças inflamatórias Que trata com que antidepressivo, estão né? totalmente Às correlacionadas vezes. com quadros psiquiátricos não controlados. Então, a evolução, sim, é pior. Então, Se não eu tratado, inverso né? também, tipo assim, a pessoa com depressão, depende da postura e tal, Sim. pode levar um quadro Claro, de dores articulares, claro. inflamatórias. As pessoas vão ficar mais acamadas, vão ficar mais deitadas, mais sentadas, né? Então, naturalmente, vão ter mais dores articulares do dia a dia comuns. Né? Isso tem uma linearidade. Tanto é que quando o paciente sofre de dor crônica, uma das primeiras coisas que a gente fala começa a se movimentar. Eu brinco até com os pacientes, não tô mandando você virar corredor, Sim, maratonista. Não, mas atleta. 5, 10 minutos, entendeu? 5, 10 minutos dentro das suas possibilidades, isso a longo prazo já faz E uma atividade baita que ele diferença. goste, pode ser qualquer uma, né? Exatamente. Encontrar o que gosta, né? O importante é não ficar parado, sentado, deitado o tempo inteiro. Claro que falar isso parece fácil. Na prática, às vezes, é muito difícil. Mas se você acha que para você se movimentar é um desafio, procura ajuda em relação a isso, né? A gente hoje tem as clínicas da família, são estruturadas com fisioterapia. Nos planos de saúde, nas operadoras, a gente também tem. No meio privado, é claro, também tem. Então, procurar ajuda em relação a isso. É importante sair da inércia. Sim. Outro detalhe também, a gente sabe que a educação, né? A gente acabou de falar de educação financeira com um colega agora. Sim, E não é diferente com a saúde. A educação previne muita coisa. sim, Então, por exemplo, a cabeça humana pesa acho que 6 quilos, se eu não me engano. sim. Então, para quem não tem essa noção, pega um saco de 5 quilos de açúcar, de arroz, Isso. pesa mais do que isso. Né? Então, é muito pesado. Então, essa postura de ficar em trem, assim, Aham. faz mal. Então, o que eu quero agora, qual é a seara que eu quero entrar? A sociedade, né, de reumatologia, existe algum programa interno ou externo
que vocês façam tipo um folhetim, porque a gente sabe que a rede Sim. social, digital, tá na moda. Mas Sim. o cara no trem, Sim. 3, 4 páginas com desenhozinho Sim. e distribuir isso. Sim. Tem esse trabalho? Essa distribuição grande, massiva, assim, infelizmente não tem, mas eu vou te explicar as iniciativas. A Sociedade de Reumatologia do Rio é uma regional da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Na verdade, a ASBR, a brasileira, nasceu no Rio de Janeiro, numa sala na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro serviço, assim, estruturado. Depois, com o tempo, a gente passou por uma modernização total. A Sociedade Brasileira hoje conta com mais de 2.000 associados. A brasileira em São Paulo, a sede. E em relação a material para paciente, tem desde no site, que você pode baixar os folders informativos, quanto, periodicamente, nós fazemos campanhas de conscientização de doenças reumáticas. E agora nós estabelecemos um calendário, que é meados de setembro, esse ano vai ter novamente, ano passado teve, em que nós fazemos distribuição gratuita desses folhetos informativos dizendo exatamente isso que você está me pedindo. Interno ou é... Não, essas campanhas informativas a gente fez na Lagoa Rodrigo de Freitas esse ano, né? Então a intenção é fazer uma coisa para o público, ir lá, perguntar, tirar suas dúvidas, porque aí a gente vai em vários especialistas para falar sobre isso. E os folhetos são entregues. E nos consultórios tem também, nas clínicas, mas eu concordo com você que teria que ser uma coisa mais em larga escala. Talvez se a gente tiver ajuda aí de política pública para isso, seria excelente. Ou então, tipo assim, em vez de você tentar levar direto na Lagoa, que é muito positivo também, né? Mas, tipo assim, entrar em contato com uma secretaria de educação. Então, exatamente. Distribuir nas escolas. Isso, até nas UPAs ou nas clínicas da família, né? Talvez seria excelente. Um cartaz fixado numa UPA. Isso aí. Maneiro, porque eu sei que é muito As pessoas hoje, todo mundo tem smartphone, né? O percentual da população que usa smartphone é muito grande. Na verdade, as pessoas no Brasil usam mais smartphone que computador. Isso já está comprovado, né? Então, de repente, um QR Code numa clínica da família, que a pessoa quando pudesse baixar o conteúdo lá, ia ser super interessante, é uma excelente ideia. Outra coisa, cara, porque o assunto para mim me interessa muito. Que bom. Você perguntou uma coisa atrás da outra. A gente sabe que tem doença autoimune e pode ser adquirida, né? Doença reumática. Sim. Então, essa adquirida, qual é a mais prevalente? E como evitar? Então, na verdade, a doença reumatológica mais frequente hoje ainda é a artrose, né? Que é a osteoartrite, né? Então, na verdade, é uma doença relacionada... Tem um background genético, né? Tem uma predisposição, mas ela tem a ver também com algumas ocupações. Por exemplo, jogador de futebol que joga, uma lesão no joelho, cronicamente, o quadril acaba desenvolvendo. Outras coisas relacionadas a trabalhos que exigem esforços muito intensos por um período muito prolongado. Das adquiridas, as de partes moles, que a gente chama, né? As tendinites, bursites, o reumato também trata isso, né? A gente não tem uma abordagem cirúrgica, mas a gente trata isso. São as mais comuns. E, claro, também a fibromialgia, né? Que digamos que ela não é adquirida, mas ela é desenvolvida ao longo da vida, né? Das pessoas. Eu tenho uma dúvida, doutora, e tá até aqui como na sugestão de pauta, mas eu tenho essa dúvida mesmo. A diferença entre artrite e artrose. Isso é uma... Até, às vezes, a gente escuta dos pacientes, né? Doutor, eu tenho tudo. Eu tenho artrite, artrose. Então, na verdade, artrite, o it, né, no meio médico, significa inflamação. Então, a artrite seria inflamação na articulação. Inflamação por si só, tá? A junta fica quente, vermelha, inchada. Isso é artrite. Pancada, né? Isso, pode ser por trauma, pode ser por doença interna, né? A artrose, popularmente conhecida, quando existe mais relacionado ao processo de desgaste com o tempo, né? E pessoas vão acabar desenvolvendo uma artrose mais precoce se lesionar a articulação com muita frequência de forma mais precoce. Mas, a grosso modo, é essa a diferença. No entanto, como hoje, olha como é difícil a reumato. Como hoje a gente sabe que na artrose existem mecanismos internos de inflamação também, o nome hoje correto é osteoartrite. Por que osteoartrite? Agora até vou dar uma explicação.
Porque a artrose, ela começa na base do osso. Vamos pensar no joelho. A gente tem o fêmur, tem a tíbia, né? Então, na base do fêmur, na base da tíbia, começa a ter lesão ali, aí lesiona a cartilagem e aí começa o processo articular. Então, a gente chama hoje de osteoartrite, mas é a popular artrose. Então, vamos botar em 2 grupos. A artrite, a gente considera quando tem inflamação, uma doença que causa aquela inflamação na articular. Mais imediata e aguda. Mais né? imediata, Assim. e a artrose é uma doença relacionada ao processo evolutivo do tempo. É como se fosse o envelhecimento articular. A artrose regride, melhora e paralisa. Ela pode como é que estabilizar com algumas coisas, né? O que até mesmo nas recomendações brasileiras e internacionais, perda de peso é o principal elemento de tratamento, tá? Na artrose, a pessoa tem que emagrecer pelo menos aí 10% do peso. A alimentação tem alguma coisa aí? Infelizmente, não diretamente. Mais para o emagrecimento, né? Isso, é mais para perda de peso. Disposição. E a gente sempre fala para os pacientes, você tem algum alimento que te faz mal? Alguns pacientes falam, quando eu como muita carne, por incrível que pareça, muita carne. A pessoa, então, vamos segurar um pouquinho. Aí é a gota, é outra coisa. Não, sim, mas as dores articulares, tem pessoas que têm uma sensibilidade a alguns alimentos. E aí retira. Mas não existe dieta anti-inflamatória com comprovação de regressão de doença. Infelizmente, isso a gente ainda não tem. Vamos falar da gota. Gota é uma coisa que o pessoal fala do botiquim, tudo que é lugar. Né? Em relação à gota, adquirida, tem um quê? Sim, hereditário, a gota era a famosa doença dos reis, né? Por quê? Porque na época do medieval, quem comia? Não era o plebeu, era o rei. Então era o rei que comia pato, caça, carne de caça. Então eram eles que desenvolviam aquela junta quente, inchada, altamente dolorosa, né? Eles bebiam também, né? Bom, isso é só uma introdução. A gota é uma doença por aumento do ácido úrico no sangue. Carla, todas as pessoas com aumento de ácido úrico vão ter gota? Não. Existe uma predisposição genética relacionada a uma deficiência enzimática que não degrada, então o ácido úrico acumula, tá? Todas as pessoas são obesas? Não. Tem pessoas que comem iguais às outras, mas umas ficam obesas e outras não. Isso é uma predisposição. Gota é a mesma coisa. E aí, quem tem acaba tendo essa sobrecarga de ácido úrico. O ácido úrico em excesso, ele forma cristais. Esses cristais grudam na articulação. E, de vez em quando, passa por um pico inflamatório ali. E aí, pum, incha aquela articulação. Dói pra caramba, dói muito. E você falou do botequim. Por quê? Porque tem correlação com o consumo de álcool. Principalmente qual? Cerveja, que é a bebida alcoólica mais consumida. Então, a gota, ela tem essa correlação com excessivo consumo de álcool, especialmente a cerveja, excessivo consumo de alimento, especialmente carne vermelha, camarão, essas coisas. Explicou todo no joelho agora? Não, mas a gota... Não, mas gota, acho que... Agora, tem outras coisas, tipo lombalgia, eu acho que eu tô nessa. A lombalgia é o quê? É bem aqui na lombar mesmo, é isso? A algia... Vamos lá, eu tô dando aula de português aqui hoje. A algia é dor, né? Então, de algo, né? De algo é dor. Então, lombalgia, dor na lombar. Cervicalgia, dor na cervical. Dorsalgia, dor na dorsal. Então, a lombalgia nessa parte da coluna, essa parte baixa da coluna. E ela tem a ver com tudo isso. Ficar o dia todo sentado, a questão postural, né? Não levantar periodicamente, né? Pô, eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho 6 horas hoje para trabalhar. Tá bem, fica 6 horas fazendo, mas a cada hora e 15, levanta, muda de posição, estica um pouquinho, né? Faz um alongamento. Sim, alongamento, né? Até nos trabalhos das pessoas, ginástica laboral é uma iniciativa boa. E fortalecimento muscular, atividade física. Voltamos para a fórmula da saúde, né? Alimentação e exercício. Agora, uma coisa que veio à cabeça... no reparador. Sim, com certeza. Hidratação. Uma coisa que veio à cabeça, de postura e de você sentar da melhor forma, é no banco do carro, porque é um problema também. Com certeza. Banco do carro fazer isso que eu falei. Joga o bumbum pra trás e senta ele o mais pra trás possível. A sociedade dela agradece ao Uber. Não, porque a maioria das pessoas, né? Bota o banco mais pra trás. Não, isso não é legal. Esse banco pra trás não é legal. No joelho, cara. Tem que ser, então você tem que... sabe aquela piada que a gente olha aquela tia com a direção grudada, que a gente olha ali e a gente ri?
certa tá ela. Certa tá ela. Certa tá ela. Hoje os bancos a gente consegue acertar a altura, né? Do assento, das costas. E lesão por esforço repetitivo? Isso depois da pandemia, o home office, deu uma... Muita coisa. Apareceram novos Muita tipos coisa. também? Sim, com Como certeza. É que é isso? As mais comuns são as das mãos, né? Porque digitação. você fica da digitação o dia todo. E aí, por exemplo, eu tô aqui, vocês conseguem ver, né? Que eu tô 90 graus com o braço da cadeira, assim. Mas se eu precisasse digitar, eu já não tô 90 graus. Eu já preciso levantar o meu cotovelo, né? E o punho. Então, o ideal, por exemplo, a digitação. Você sempre digitar para baixo, tá? Com a mão relaxada, para baixo. Não, para baixo. Para baixo aqui, isso. Com a mão relaxada para baixo. Entendi. Isso. O pescoço, né? Por que o notebook é ruim e que ferrou muita gente na pandemia? Porque as pessoas ficaram em lockdown de uma semana para outra. Sim. E aí a pessoa tinha que entregar o seu trabalho. O laptop que ela usava 1 hora por dia ali, brincadeira, rede social, não sei o quê, ela passou a sentar e ficar uma tarde inteira no notebook. O que aconteceu? O pescoço ficou ruim, a posição da mão ruim. Então, olha só, o notebook, se você levanta a tela, você prejudica as mãos. Isso, você abaixa a mão, tu prejudica o pescoço. Não adianta, amigo. O notebook é rapidinho. Não tem pra onde correr. Então, o notebook, para um período prolongado, ele não é bom. O ideal aí é o PC, que você consegue, ou enfim, o computador que você tiver, que você consegue erguer a tua tela. Você vai ficar a 90 graus aqui do teu pescoço, olhando aqui para trabalhar e as mãos baixas. Ou subir o notebook e colocar um teclado aqui. Se você fizer isso, você não vai ter dor. Mas se você não obedecer essa posição, você vai ter. Mas da digitação também, mesmo na postura de 90 Então, também, e aí o que acontece, né? Os mousepads hoje, né? Aquela almofadinha do pad, o que ela tem? Ela tem uma base de apoio. Por quê? Para você justamente relaxar o seu punho. Porque se você ficar com o seu punho muito tempo nessa posição e fazendo o movimento de digitação, você vai fazer inevitavelmente tendinite de punho. Essa região a gente dá o nome de tendinite de Decker-Vein, é mais comum. Essa última é uma tendinite ulnar. Você vai lesionar, é inevitável. Então, quanto mais relaxado você ficar naquela posição, melhor. Aquela lesão, a famosa lesão do túnel do carpo. Sim, também. A lesão... Desculpa, do quê? Túnel do carpo. Isso, túnel do carpo. Como é isso? A gente tem nervos do braço, né? E tem um bem forte, bem grosso, que é o nervo mediano. Ele passa aqui nessa posição. E ele tem a ver com a parte motora da mão. Só que como ele justamente entra ele passa aqui grandão dentro do nosso punho, se você ficar muito tempo numa posição como essa aqui, ou muito tempo numa posição como essa aqui, você está machucando ele. E aí você pode desenvolver uma neuropatia do nervo mediano, que é o nome dele, e que é chamada de síndrome do túnel do carpo. Carpo é do nosso punho, então túnel do punho, túnel do carpo. Eu lembrei agora, quando era menor, toda vez que eu ouvi a expressão assim, fulano abriu o punho. Aí eu ficava assim, como é que abriu o punho? Aí botava aquela munhequeira, né? Quando cai, né? Cai numa posição ruim. E aí, claro, a gente tem um monte de tendões aqui, aí lesiona. É isso, basicamente isso. Inflama, né? Isso se não quebra, né? Que eu já quebrei o punho. Sério? Nossa, já, deve é muito doer, ruim, horrível. Aí a especialidade dela. Entender o que aconteceu comigo. O tio... Não, ela, cara. Daí ela escolheu isso por isso. Eu escolhi transplante que era calvo, pô. Por isso. Eu não sou bobo, né? Vou fazer direito isso aí, mano. Agora, são quantas doenças reumáticas no total, doutor? É uma infinidade. Então, é muita, né? Se você considerar isso que a gente estava falando agora sobre as partes moles, meu Deus do céu, né? A gente tem ligamento, tendão no corpo inteiro e todas essas partes podem sofrer lesão. Então, vão ser muitas. Mas, de modo geral, aí a gente fala de mais de 150, 200. E aí eu só vou fazer uma ressalva. Com o desenvolvimento da genética, da genômica, principalmente, né? O estudo das doenças genéticas, hoje a gente está abrindo um leque, está aparecendo doença reumática pra caramba. Porque, antigamente... nós lidamos com as doenças, vamos por as autoimunes, tem o anticorpo tal, tem o marcador tal, doença tal faz o anticorpo tal. Só que as doenças genéticas são as doenças que não obedecem a essa regrinha de doença tal com anticorpo tal. São doenças que têm um tipo de apresentação clínica e parte laboratorial completamente diferente. E está sendo descrito na literatura médica, na literatura reumatológica, na literatura imunológica. Todo ano sai 5, 6, 10 doenças novas. Então, o desafio aumentou muito.
Sabe outra doença que era de velhinho, que outro dia descobri que uma pessoa que tá longe de ser velha que tinha? Bursite. Sim, exatamente. Bursite De da velhinho bursite nada, de cara. velhinho. Pois é, Não mas é, o que a gente não. falou aí, hoje, Não né? é, não. Antes eu via, ou então tava correlacionando mal isso, né? As pessoas também estão vivendo mais, tem a aparência mais jovial sempre, na maioria dos casos. Mas Desculpa era aí, bursite. desculpa aí. Tudo, pô, aí. Bursite, osteoporose. Sim. Tem cada vez mais gente mais nova Sim. com esse tipo de problema. Então, as bursites entram na reumatismos de partes moles, aquilo que eu falei, né? Tem a ver com LER, tem a ver com esforço, tem a ver com uma pancada mesmo, uma lesão. E a bursite, ela acontece em qualquer idade. Se você tiver 30 anos e você é sedentário e aí você é convidado para, sei lá, participar de uma partida de basquete, você ficar um final de semana todo jogando, segunda-feira você vai estar com dor no Uma ombro. paralela assim na praia, vou fazer uma paralela, nunca fez. Você vai Já contei a história lesionar, do você vai se crossfit aqui machucar, no programa? crossfit. Eu fui fazer um experimental de crossfit uma vez. Eu sempre pratiquei esporte, estou parado já há um tempo porque, enfim, Aí, ó, vários aperta aqui, processos. convidado agora para jogar tênis comigo. Putz, agora tu vai ter que me ensinar, hein? Não, mas só trocar a bolinha. Só trocar a bolinha. Aí eu Só fui pra poder fazer o que se mexer. Quando for. Isso aí, Movimento. vamos se movimentar. Eu fui fazer uma aula de crossfit. Joel, meu Deus do céu. Eu imagino. Outro Quando achei dia, que no iam dia parar, ele seguinte. o cara mandou... Agora eu dá dar uma a volta. corridinha. Meu Deus, eu Aham. cheguei. Não, agora ele vai falar pra eu parar, pra Dá uma dar uma respirada. descansada. Não, chegou, continuou. Descanso ativo. Dia seguinte era só dor. Isso eu te Eu falar, imagino. como é que o dia seguinte seu? Foi só... acho que foi durante uma semana. Eu tive que tomar Dorflex pra Eu tenho, passar. eu tenho uma história engraçada que Uhum. eu era moleque, né? Negócio de pegada de fazer medicina e faz pré-vestibular, tu só estuda pra jogar. Eu jogava bola todo dia, né? Parei com tudo. Aí depois tu passa o vestibular, passa aquele período, tira as férias. Aí você quer retomar de uma vez só. Marcaram uma pelada, eu fui. Joguei muito. Dia seguinte, cara, eu tinha que levantar a minha perna com a mão. Você não aguentava. Não tem força, não sei quanto. Eu fazia assim, ó. Pra poder sair da Mas cadeira. Eu falei, cara, eu sou real, velho. Não exatamente a esse Como é que nível, pode? mas também coisas do tipo acontecem com pessoas que estão acostumadas ao treino. Sim, não, claro que acontece, É, né? pois é. Existem lesões até relacionadas, por exemplo, a prática de musculação. A pessoa faz, tem um momento que ela pode se machucar. Mas o sedentário, quando vai sair da inércia e se pegar muito pesado, a chance de acontecer é muito grande. Sim. Eu dei um exemplo da bursite do jogador de basquete de final de semana, mas a gente tem a tendinite do joelho do jogador de futebol de final de semana. A gente tem as lesões de pé, que são muito comuns. Existe até fratura de estresse do pé por corrida, Estresse? entendeu? Como é de isso? bater, né? Ah, a tá. corrida, você bate, a gente chama de fratura de estresse porque é pela batida. Você não corre, aí você resolve correr 2 quilômetros, 3 quilômetros. Aí você começa com uma dor intensa no pé. Você pode ter tido uma fratura de estresse. Qualquer um tá Doutora, a possível bursite, acontecer. ela é localizada só no ombro? Ou em Não, outros a lugares? gente tem bursa no nosso corpo Isso. todo, Então, né? esqueci de falar sobre isso. Isso. O que seria a bursite? A Por que o bursa. nome? Isso. Então, a bursa é uma, digamos assim, um conteúdo, é uma bolinha, né? Uma bolsa, uma bola, com conteúdo líquido que todos nós temos normalmente. Só que ela fica, usualmente, ela é bem fininha, ela é achatadinha. Ela é só como se fosse um anteparo para evitar Agilizar, atrito. né? Para evitar atrito, para ajudar na movimentação. Só que se ela é traumatizada, né, por esforço ou por alguma coisa desse tipo, o que acontece com ela? Ela enche de água, né? Ela enche de água, só que não é Inflama, água, é um conteúdo inflamatório. E aí começa a acontecer o quê? Começa a doer. Sim. Então, a bursite do ombro, a pessoa está acostumada, levanta o ombro, gira com o ombro. Aí tem a bursite, o que acontece? Para de mexer o ombro, ela não consegue mais levantar o ombro. Aquela estrutura que ajudava na movimentação passa a impedir o movimento. A gente tem ombro, quadril, punho, cotovelo, joelho, pé. A gente tem em todas as nossas articulações. Só para você ter uma ideia, no quadril a gente tem pelo menos 4 bursas que podem inflamar e causar bursite. Então, às vezes a pessoa chega com dor e diz assim, tô com dor no ciático, Isso, problema no ciático, ciatalgia. Não é. Em muitos casos, a suposta dor no ciático é uma bursite.
Então, é por isso que é importante o entendimento disso e poder fazer o diagnóstico certo. E aí dá um beta-30? A gente faz corticoide, a gente faz questões também de mobilização, né? Porque como a bursite ela é uma estrutura de anteparo, se você movimentar a estrutura que ela protege, você acaba dissolvendo, ajudando ela a ir embora mais rápido. Agora, e o lúpus, hein, doutora? Opa! Aí a gente já foi agora para outro polo, né? Autoimune. O lúpus ele já não é uma lesão relacionada a esforço, né? O lúpus é uma doença que tem um caráter genético, ou seja, existe uma predisposição individual. E os pacientes sempre nos perguntam, doutora, eu sou mãe, a senhora me diagnosticou lúpus, o meu filho vai ter? Isso é uma pergunta que a gente escuta sempre. Nas doenças reumáticas, elas são, de modo geral, as mais frequentes, são poligênicas. O que significa isso? Muitos genes envolvidos. Então, não é assim que nem eu e o meu marido temos olhos azuis, o nosso filho vai ter olho azul. Não é isso. Não é uma obrigatoriedade nas coisas, né? Então, pode ter como pode não ter. Existe uma chance sim, mas não é uma chance obrigatória, ok? Dito isso, tem uma questão genética e tem uma questão ambiental. Então, se você tem uma genética de super predisposição, minha família é cheia de doença autoimune, mas você, tenta se alimentar bem, não fuma, né? O hábito do cigarro é uma coisa que é extremamente relacionada às doenças autoimunes, tá? Se você, então, se alimenta bem, não fuma, procura controlar o seu estresse, procura ter uma válvula de escape efetiva, atividade física, que é uma das mais fáceis, né, da gente conseguir, assim, ter acesso, caminhar, por exemplo. Se você faz isso, você tem uma questão genética, mas você tem uma chance imensa de não desenvolver a doença. Mas, se você vive num ambiente estressante, passa por um grande trauma... Um corpo inflamado, se com o alimentação... corpo, de alguma forma, está adoecido por sedentarismo, alimentação inadequada, tudo isso, aí se você já tem um gatilho lá atrás genético, a chance de você ter o segundo gatilho, infelizmente, é imensa. E ela provoca dores absurdas no corpo. Isso, ela tem relação com dores nas articulações, ela tem relação com lesões de pele, ela pode causar inflamação nos rins, no sistema nervoso central, no coração, nos pulmões. É uma doença que pode ser muito grave, infelizmente. E ela normalmente acontece na idade fértil das mulheres, né? Então, a gente está falando aí de uma doença dos 12 aos 50 anos de idade, sendo mais comum. E ela não tem cura, ela tem controle. Controle. Paciente que faz o que a gente orienta, vai no médico, se cuida, tem uma atividade física, uma boa alimentação, toma os remédios, não abandona, né? A gente fala isso sempre. Você pode estar indignado com o seu tratamento. Chega para mim e fala que você está indignado com o seu tratamento, que você não quer mais fazer, mas não para sozinho. Não, pior se fosse só isso, né? Você dá o remédio, ele acha que ficou bom. Aí volta, toma o remédio, não, porque estava bom, estava bom. Não tá sentindo mais nada, né? Isso também é muito comum, infelizmente. Isso deve complicar de uma maneira o tratamento. Muito. A gente vê nitidamente, aí independe de classe social. Eu sou uma médica que faço SUS, faço meio privado, tá? Eu faço trabalho nos dois âmbitos. O paciente que pega a sua doença, toma a rédea da sua doença, diz, olha, infelizmente eu não vou conseguir me livrar totalmente de você, mas eu vou mandar em você, sou eu que mando aqui, o corpo é meu, então eu vou fazer meu tratamento, eu não vou deixar você me vencer. Esse paciente tem essa postura e o paciente que não, que a doença toma conta dele, é outra evolução, são evoluções completamente diferentes. Isso é fato, assim. Isso é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. A pessoa que resolve realmente fazer o que tem que ser feito, essa pessoa vai bem. Mas eu acho que esse indivíduo aí, ele não tá lá, ele não quer perder para a doença, ele perde para a vida. A vida dele é assim com tudo. Praticar esporte, eu concordo com você. Acordar cedo. Concordo. Não sei o quê, aí vem a doença, a doença. Agora, o cara que enfrenta, ele enfrenta ponto lotado, ele enfrenta tudo. O relacionamento abusivo, ele vai terminar com a pessoa. Sim, exatamente. O cara já é brabo mesmo, né? Eu concordo. Assim. Não, eu não quis entrar nesse mérito, mas eu concordo, eu vejo da mesma forma. Eu brigo, sabia? Eu, tipo assim, hoje eu tenho clínica de transplante capilar, né? Mas minha primeira especialização foi de endocrinologia. Eu migrei para o transplante de forma natural. Sim. Sabe? E eu falava isso, aí a paciente falava assim, doutor, mas como é que eu vou ficar sem tomar Coca-Cola? Eu falei, filha, se você perder para uma Coca-Cola, você não ganha de mais ninguém. Você é uma pessoa derrotada. Eu falo assim mesmo. Ou então, quando eu trabalhei no SUS também na época, o paciente tem aquela alimentação, aquele negócio todo. Mas se morrer...
Falei, cara, mas Simone, tu tem que agradecer. Não, sabe o que eu falava? Amigo, o cara infartou, não sei o quê. Sai agora, vai pra igreja. Você vai agradecer a Deus por tipo A assim, chance. Não, vai agradecer a Deus pra quando você acontecer, pra você morrer, pô. Ah, Pede sim. pra morrer. Porque vai ficando na cama, a pessoa limpando a tua bunda, fazendo sonda, você sentindo dor com os caras. Por muitos anos, né? Se uma semaninha, não é. É pra vida inteira. As pessoas não computam isso. Elas não mensuram isso. Eu isso é faço verdade. assim, eu Ele tem assim, toda a razão. É tratamento de choque, entendeu? Perfeito. Não dá pra ficar romantizando. E assim, bom, se a gente entrar na questão psíquica relacionada a isso, tem muitas coisas envolvidas, mas existe uma coisa chamada apego à doença. As pessoas às vezes se apegam à doença, né? Então aquela doença, no flash, aula todo dia, meu. Então, a pessoa se apega à doença, né? Então a doença vira a moeda de troca com o filho, moeda de troca com a esposa, moeda de troca com o marido, moeda de troca com a mãe, com o pai. Então, quando existe um apego da doença que ela vira moeda de troca, é um outro paciente difícil que a gente tem. E às vezes troca sentimental, né? Sim, porque com material. a doença consegue chamar atenção, consegue atrair os olhares para si. Isso. Eu não estou dizendo que a pessoa faz isso conscientemente. Não é, ela não é má, ela não é do caráter dela fazer isso, não é má fé. Mas esse é o mecanismo dela de defesa. Então, todas essas coisas a gente conversa para tentar mostrar, olha, vamos tomar a rédea da sua vida, tem coisas que você pode fazer para melhorar. Muito importante. Sensacional. Puxar um assunto aqui que realmente é muito grave, né? Eu tive mais acesso com isso quando me formei, assim, durante a formação. A gente roda em tudo, né? Roda de pediatria, eu rodei no Hospital da Piedade, na época era referência em pediatria no Brasil. Sim, sim. A famosa febre reumática, aquilo ele dá uma dor no coração. E a gente sabe que aquilo ali é evitável, entendeu? Sim, é muito triste. Como é que você, hoje em dia, aumentou o número disso? Na verdade, hoje, os pediatras, que são quem pega, né? Quem tem contato com as crianças que começam com esses quadros, diminuiu, né, a cardiopatia, porque o problema da febre reumática é que ela lambe as juntas e morde o coração. Essa é uma frase clássica da febre reumática. Então, a junta, ela chega, a inflamação na articulação, ela vem como um grande sinal de alerta. Mas, na verdade, o maior problema é que se a febre reumática não é adequadamente tratada, aquela bactéria e os mecanismos imunológicos envolvidos acaba lesionando as válvulas do coração, que é o que faz que manda o nosso coração bombear o sangue, vamos dizer assim, né, a grosso modo. E aí, só que os pediatras hoje estão mais conscientes. Sim. Então, os pacientes que fazem inflamação no joelho, por exemplo, então um menino lá de 6 anos com o joelho inchadão, ou coisas desse tipo, esse paciente ele não é descartado dizendo, meu amigo, você jogou futebol Não, entendi, legal. O que está acontecendo? Teve febre? E consegue evitar? Teve dor de garganta? Sim, porque aí se você começa... Até não sei quantos anos. Se você... Isso aqui é triste também, pô. Então, mas agora, pensa você ter uma insuficiência cardíaca porque você não tomou o remédio, né? Exatamente. Hoje a idade estendeu para 21 anos, aí depois se o paciente tem problema cardíaco, ele vai realmente ter que tomar para sempre, mas se ele não tem, existem outras condutas. Então, assim, hoje a ciência avançou muito nesse sentido, mas vamos pensar a nível populacional, para um país em desenvolvimento, é melhor que se peque por excesso no tratamento do que pela falta. Exatamente. Então, a pergunta a gente evita, quer dizer, não sei se as coisas vão mudando, né? Evitaria, na época, você evita a febre reumática com uma bezetacil, vamos supor, com uma amigdalite. Sim, sim. Continua a bezetacil como eleição ou já tem o clavulin? Por incrível que pareça, continua sendo a bezetacil. A penicilina continua sendo a medicação melhor para streptococcus, né? É claro que a professora que ela vai para o pessoal entender melhor, a criança faz uma amigdalite. Sim. Isso aí. Uma bactéria X lá. Né? E aí ela tem uma proteína, essa bactéria, proteína M, se não me engano, é isso? E aí na parede dela, que parece muito com uma estrutura que a gente tem na articulação e no mimicrismo molecular. Isso. Aí eu tô falando pra galera, né, pro povo. Aí você desenvolve a defesa para isso. Ok. Isso. Ok. Só que o que acontece? Começa a atacar essas estruturas no nosso próprio corpo. Isso é febre reumática. Como é que você evita? Quando a criança faz uma amigdalite e o médico não acha que é nada, então a mãe não leva no hospital. E aí, fica com pena da bezetacil. O médico tem pena da bezetacil. A mãe também. Tem mãe que não quer fazer o filho tomar. Você sabe que eu na minha casa a política sempre foi diferente, né? Meus pais sempre pecaram. Meus pais ambos são da área da saúde. Meu pai é dentista e a minha mãe é bioquímica.
Então, na minha casa, pelo contrário, o pediatra dizia, vou passar um comprimido lá para 7 dias. Não, e a minha dá mãe dizia, Bezetacil. não, pode me dar receita de Eu sou dessa Bezetacil. época também. E ela mesma aplicava. Aí, Eu tomei Bezetacil a minha vida A toda. mãe tem pena de dar Bezetacil. Aí o filho depois, quando a desenvolve gente... doença grave. Eu tô falando da minha infância, né? Quando a gente estuda, a gente levanta as mãos pro céu e diz, ai, que bom, evitou uma doença. Com certeza. Mas é até bom desmistificar a Bezetacil, né? sim. Ela realmente faz diferença E hoje em nessa dia hora. misturam com lidocaína, já não era? Sim. Mas já dá aquela Tem aliviada. algumas Não, coisas raiz que não. dá pra fazer, dá pra aquecer um pouquinho na mão, assim, o frasco, isso, que aí é. dissolve um pouquinho os cristais. Tem outras Tem uma coisas que mãe dá pra hoje em dia fazer. diferente. Tem uma mãe. Doutor Joel, a gente tem que liberar a doutora Carla Joel, ela vai viajar. Não, então tem Senão que ela vai marcar de perder o novo. voo, cara. Meio podcast, filho. Olha só, deixa eu mas a gente agradecer. marca de Não, novo, antes de traz mais outros nada, assuntos. eu quero saber de uma coisa. Quero saber de uma coisa. Como faz uma... Eu sou carioca raiz, né? Raiz. Aham. Esse sotaque aí ela não é carioca Claro raiz. que não. Então, como é que faz uma pessoa que não é carioca raiz representa a sociedade? Do Rio Do de Rio de Janeiro. Janeiro. Olha que coisa louca isso. É. Então, eu sou gaúcha. Sim, tá? pelo sotaque, sim. Eu sou gaúcha do sul do Rio Grande O do Sul. Paraná, Cidade de Rio Grande, né, no sul do estado. Algumas pessoas aqui no Rio conhecem porque tem uma base da Marinha bem grande, né, o Distrito Naval lá. Bom, enfim, sou de Rio Grande. E aí eu acabei vindo pro Rio porque eu prestei concurso pro Exército. E aí legal. vim. Aí depois do Exército eu fui para a Universidade Federal do Rio, onde eu tô até hoje, tô nos dois, na verdade. E aí a gente, na universidade, a gente entra no meio acadêmico, depois eu fiz doutorado, aí outras Isso, coisas não sai aconteceram. E E aí foi aí ficando. você começa por característica individual também, né? Eu sou uma pessoa expansiva e tudo Sim. mais, a gente vai conhecendo as pessoas e hoje eu sou Legal. presidente. Legal. Tenho Pô. 17 anos de Rio de Janeiro. Pô, bacana. Carioca, Carioca já. Cariúcha, cariúcha. Mas já é carioca na alma. Acho que sim, acho que Mas sim. será que ela perdeu falar palavrão como vírgula? O problema é esse, né? Não, acho Não. que não. Então não é carioca raiz. Não vou dar o diploma não, amigo. Tá bom. Cariúcha tá de bom Cariúcha. tamanho. A gente recebeu a doutora Carla Dionello, presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Pode ficar à vontade, projetos, jóia. redes sociais, para o que Olha, você quiser então divulgar. assim, muito obrigada pela oportunidade. Eu tô falando aqui em nome da SRRJ, né? Que é a Sociedade de Reumatologia do Rio. A nossa rede social oficial da sociedade é @reumatorj, bem fácil, né? E eu estou muito feliz por estar aqui trazendo informações e lá a gente está sempre postando atualizações, linguagem fácil, linguagem de paciente, coisas para entender. Podem se comunicar conosco através dos directs, enfim, estão à vontade. Eu tenho a minha rede social, a minha @reumato.phd. E eu faço um trabalho mais relacionado à formação de reumatologistas. Então, mas também, por tabela, falo sobre doença. Então, é interessante a gente falar sobre esses dois aspectos, assim, né? E desejo que as doenças reumáticas sejam cada vez mais conhecidas, que desmistificadas, que a gente tenha menos preconceito, né? Não são doenças que se pega de uma pessoa para outra. Então, não é porque você tem um familiar com lúpus que você vai ter lúpus, que você não pode conviver com aquela pessoa. Tô dando só um exemplo, porque a gente, infelizmente, já escutou histórias como essa. Apertar uma mão. Uma doença autoimune de pele comum é a psoríase, por exemplo, né? A pessoa acha que não pode chegar perto porque vai pegar. Não pega, entendeu? Então, vamos cuidar das coisas como elas precisam ser cuidadas. E conhecimento é tudo nessa hora. Com certeza. Esse tipo de canal é fantástico. Muito obrigada pelo convite mesmo. A gente que agradece. Não deixe de dar o like aí no vídeo. Curtir o joinha, ó. Se inscreva no canal. E como é que faz o Triplo C? Triplo C. Curtiu, comentou, compartilhou. Isso aí. Fazem pergunta que a doutora Carla vai responder. Olha a Pode responsabilidade. pode deixar. Tamo junto. Vai Ó, responder. sugestão de pauta também nos comentários aí no canal do Tá Beleza Podcast. Combinado? Coisa mais linda. Até o próximo episódio. Tamo Valeu. junto.